É sempre um prazer, né, que a gente possa estar reunidos, e eu fico feliz de ver essa igreja tão cheia, saber como é que Deus tem nos buscado por amor, por profundo amor. Sempre rezo muito por vocês antes, desde o final de semana, para que Ele traga exatamente quem Ele quer e que eu possa falar aquilo que Ele quer. Então eu queria propor para vocês, antes da gente começar, né, começar a partir daí, de estarmos assim sentados numa sala, numa poltrona confortável, imaginar essas paredes aqui de puro vidro, vidro grande, limpinho, transparente, que nos permite ver além do vidro. E além do vidro nós estamos vendo algo maravilhoso. Estamos vendo uma realidade belíssima, um lugar belíssimo, coisas de beleza indescritível. Um lugar que nos fascina só de encantar, de olhar o que está acontecendo do lado de lá. Mas a gente, enquanto está sentado ali, a gente não toma consciência que o que nos permite ver além é um vidro. Porque se tivesse essa parede de concreto, a gente não veria além. Mas o que está ali me permitindo ver é um vidro. Límpido, grande, transparente, em silêncio. Nenhum de nós toma consciência da presença desse vidro. Isso foi Maria. Maria foi esse vidro. Transparente, límpido, que revelou para nós, pela vida dela, qual era o projeto de Deus para cada um de nós. Foi isso que celebramos domingo na Assunção. Maria revela para nós o projeto na totalidade que Deus quer para nós. Porque um dia, o que já aconteceu com ela, que está no céu, em corpo e alma, seremos nós. Talvez seja tão grandioso pensar nisso, que a gente não consegue pensar. Então hoje eu queria falar um pouco dessa presença de Maria na nossa vida. E queria propor a vocês, é uma proposta pesada, que a gente fizesse uma caminhada um pouquinho além, que é a minha preocupação na nossa caminhada de fé, que eu falava com Jesus em nome de cada um de vocês nesse final de semana. Que a gente saísse da nossa infância espiritual e que a gente conseguisse dar um passo a mais. Que a gente não procurasse Maria como mãe apenas numa relação de pedinte. Senhora, arruma um marido maravilhoso para minha filha. Senhora, meu filho está desempregado. Senhora, meu marido está assim. Também pedir, porque ela é mãe. E ela é mãe de misericórdia. Ela gerou misericórdia. Ninguém como Maria conheceu a misericórdia como ela. Ninguém como ela conheceu. E é claro que ela é mãe e ela está atenta a nós, filhos. Mas eu queria que a gente desse um passo a mais. Porque Maria para nós, ela é um modelo de quem assumiu o projeto de Deus. De quem acolheu Deus na vida. E de quem viveu uma vida numa total compromisso, fidelidade, amor e obediência a Deus. Esse modelo que a gente precisa aprender. Esse modelo de fidelidade, de obediência. Esse modelo que ao mesmo tempo se preocupou com todos que estavam perto dela. E tinha um compromisso imenso com esse reino. Nós precisamos de aprender muito com essa mãe. Mas é muito. Sair da nossa fé, que a gente só faz com Deus um tratado. De querer mais, de entender que a nossa vida é muito mais. Não é só como menino que quando a coisa fica preta, corre para debaixo da saia da mãe. A gente vai continuar correndo para debaixo da saia da mãe. Mas ter uma outra maturidade. Viver a nossa vida com um compromisso maior de fé. De uma resposta a Deus, como Maria teve, fidelidade absoluta e confiança incondicional. Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado que nós podemos fazer. Sair do conceito de que quem reza para Maria é coisa de pobre. Para quem é muito primário na oração e que não caminha. Se quando a gente às vezes quer ir a um show, quer ir a algum lugar, a gente fala, qual é o melhor lugar para que eu possa ver? Eu digo para vocês, qual é o melhor lugar aonde eu posso ver a dimensão de Deus? Perto dela. Ela sempre tem o melhor lugar. Maria foi em absoluto silêncio, ela foi esse vidro transparente. Se você não prestar atenção, você nem vê a presença dela dentro da Bíblia. Ela foi essa imagem, ali, a nos mostrar o caminho. Ela revelou primeiro, ela mostrou na vida dela. Olha o que o Pai tem para vocês. É isso.
E nós precisamos de aprender muita coisa com ela, né? Maria tem uma delicadeza fraternal que ela me deixa absolutamente encantada. Quando na anunciação ela fica sabendo que Isabel está grávida, ela vai para lá trabalhar. Ou vocês acham que ela ficou fazendo o que lá? A gente acha que Maria era uma coisa tão fora do normal. Ela deve ter lavado, passado, cozinhado, arrumado a sopa de João Batista, quer que chegar. Ela trabalhou. Ou vocês acham que não? Claro que fez isso. Quando ela vai encanar, a delicadeza dela, a delicadeza dessa mulher. Ela vai encanar, ela percebe que faltou o vinho, ela faz escândalo, acabou o vinho. Pode deixar os noivos com vergonha, o anfitrião com... Não, ela foi delicada, ela olhou, viu o problema, falou com Jesus, não colocou a família em situação difícil, falou com ele que sabia que ele podia resolver, não colocou a relação ali dela com Jesus em nenhum momento que pudesse parecer um conflito com a resposta que ele deu para ela, falando, a hora não chegou, o que eu tenho com isso, que o vinho acabou? E ela, na delicadeza, falou com ele e saiu. A delicadeza dela, quando chega em Cafarnaum, bate no lugar onde Jesus está. E não entra como uma mãe orgulhosa, chega lá e vai cumprimentar o filho. Não, ficou lá do lado de fora, esperando que ele pudesse recebê-la. Quanta coisa para aprendermos. Essa delicadeza dessa mulher. Isso é uma delicadeza de alma. Ela sabia o lugar dela. O único enfeite de Maria, diz os grandes estudiosos, né? O grande ornamento de Maria era Jesus. Ela se enfeitava, era dele. Mas na cruz, quando Jesus entrega Maria a João e o João a Maria. Na verdade, ali João simbolizando a humanidade. A humanidade, ela não é concreta. E Jesus era um grande pedagogo. Um grande. E Jesus, quando ele coloca João, é cada um de nós, porque não existe uma humanidade, existem homens e mulheres. Então Jesus queria nos dar uma mãe espiritual. Qual era o objetivo de nos dar uma mãe espiritual? Porque ele queria que a gente tivesse uma relação de afetividade, de proximidade, como João teve com ela. Quando Jesus veio ao mundo, Deus Pai deu uma missão para ele. Se a gente ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, está escrito que o objetivo de Deus Pai é que todos nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Então prestem atenção, a missão dela de mãe. Como que ela vai fazer com que cada um de nós seja a imagem de Jesus? Falou, impossível. Porque o coração do homem, nenhum coração nosso aqui, vai ser transformado na magia. Não tem jeito. Tem que ter um trabalho. Porque o primeiro trabalho é o seu desejo de querer, é a sua permissão. É a sua permissão. Então hoje o meu convite é, vamos despertar uma consciência que a vida que nos foi proposta é real. Existe um paraíso que nos espera, isto é real. Então nós temos que começar a tomar consciência de que Deus nos criou e que Ele é vivo e que Ele caminha conosco para a gente poder mudar de atitude. Para a gente começar a ter uma vida de mais compromisso. Uma vida de verdade, envolvida com Deus até a raiz dos cabelos. Para que todos possam nos olhar e ver Jesus. Então a grande missão de Maria hoje é gerar no meu coração, no seu coração, gerar e dar à luz de novo a Jesus. Filó, mas como é que vai fazer isso? Porque a igreja só vai crescer. Jesus, o corpo dele, só vai crescer à medida que cada um de nós tivermos atitudes coerentes com ele. Enquanto nós não tivermos essas atitudes coerentes com ele, nós não fazemos nada, nenhuma diferença no mundo, compreendem? Nós estamos precisando de revelar e dar a luz a ele também, da mesma forma como a vida de Maria mostra a realidade que está nos aguardando, que é belíssima. Nós não temos noção dela não. O dia que tomarmos consciência do que Deus tem reservado para nós vamos mudar de atitude assim, mas é com muita urgência. Para poder revelar, ter essa transparência, é preciso ter um trabalho aqui. Então, para Maria fazer isso em nós, quando é que eu vou fazer isso? Quando ela conseguir gerar em mim a mesma sensibilidade que ela gerou e que teve em Jesus, que sensibilizava com o sofrimento do outro, que se comovia até as entranhas com a dor do outro, mas não ficava só na comoção, não fazia algo.
E para despertar em nós esse Deus que se comove, que é sensível, que é real, que é visceral. Maria vai conseguir dar a luz em Jesus em nós, quando despertar em nós a mesma preocupação, a mesma compaixão, o mesmo amor e a mesma presença que Deus tinha com os pobres. Vocês imaginaram quando os pobres começarem a ter atendimento prioritário? Nós vamos estar vivendo o messianismo. E eu tenho um amigo que me faz lembrar isso muito, porque ele vive isso de um jeito muito bacana. Ele é médico, eu ligo para ele e falo assim com ele: fulano, me ajuda, atende uma pessoa para mim. E ele fala assim comigo: atendo, Filó, que dia que você quer? Eu falo: mas eu tenho que te avisar uma coisa, ele é convênio de Jesus. Convênio de Jesus significa de graça. Aí ele fala: convênio de Jesus, Filó? É, então é prioridade máxima. Quer mandar hoje? Compreendem? O dia que a gente conseguir fazer as pessoas terem o coração e as mãos abertas para receber aquele que não tem nada para te dar. Nada para te dar. Gerar em nós esse Cristo dos pobres. Quando Maria conseguir gerar em nós o sentimento de Jesus. Vocês imaginam, eu fico pensando demais nisso. Jesus diante daqueles que o acusavam, blasfemaram, bateram, cuspiram. E ele, tranquilo, seguro de si, com a consciência daquilo que ele era, daquela firmeza dele, sem reagir. É igualzinho a gente. Hoje o que o mundo fala? O que é campeão hoje em dia? Campeão é aquele que dá o último golpe e derruba. Aí fala: é Jesus? Jesus fala: não, é assim. É assim. Campeão é assim. Depois que você tomou um soco no lado direito, você toma conta daquilo que você é, restaura, lembra da sua dignidade, vira e dá o lado contrário. Não é assim? Esse é o que Jesus quer ensinar. Olha o caminho de Maria, a luta. Nos ensinar a ter esse domínio de si, a ter consciência daquilo que somos, a lembrar a nossa dignidade, ao mesmo tempo sermos humildes, deixar a prepotência, deixar de achar que somos melhores que os outros, cultivar em nós esse sentimento de pertença, entender que temos um Pai, que ela fala aqui, lá quando ela canta o Magnífico, e fala: a sua misericórdia se estende de geração em geração. Que ele socorreu Israel, seu servo, como ele socorre cada um de nós que grita: Pai, eu falo o que foi. Compreenderem isso, ela nos levar a entender que Deus está ali conosco. E que nós temos que começar a pensar de um jeito diferente. A ter essa doçura desse Deus. A ter o mesmo comportamento que Jesus teve. De ter uma preocupação real com o outro. De amar o outro. Jesus tinha uma preocupação imensa. Ele cuidava tanto dos outros, que ele não tinha tempo muitas vezes de comer. Lembra? Quando os discípulos falavam: Jesus, você precisa comer. O que ele respondeu? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus às vezes não tinha tempo de dormir, não tinha tempo de comer, não tinha tempo de nada, de tanta gente para ele acudir. Observa como é que tem sido as nossas reações nisso. Como é que nós temos reagido quando as pessoas nos procuram? Fala: mas agora que você veio me pedir ajuda? Agora eu estou assistindo novela. Agora eu estou fazendo tal coisa. Agora não é hora de tal coisa. Como se a ajuda marcasse horário. Não é? Então, existe um trabalho imenso para gerar de novo Jesus em cada um de nós, para que Ele nasça dentro de nós, para que Ele possa nos ensinar a ter esse comportamento que Ele teve. Percebem que isso só vai acontecer primeiro se a gente despertar para uma consciência que aquilo que Maria revelou para nós, é o nosso destino final. Nós também um dia vamos estar no céu com corpo e alma. Que há um paraíso real que nos aguarda. Que somos filhos do Altíssimo e temos uma dignidade para poder viver. Onde ela pode quebrar esse egoísmo dentro de nós. A querer viver só para a gente, mas começar a prestar atenção uns nos outros. A ter uma vida de mais fraternidade, de mais solidariedade, de compromisso com Deus e com os outros. De construir de verdade. Todo mundo ficou tão encantado nas Olimpíadas com os voluntários. Quem esteve lá e que eu tive a oportunidade de conversar, falava da alegria daqueles que trabalhavam voluntariamente sem dinheiro. Será que não dá para repetir isso, às vezes uma pequena coisa durante o dia? Só nesses grandes eventos?
Será que a cada dia a gente não pode aprender a alegria de dar na gratuidade? Aprender a amar desinteressadamente, sem esperar? Nós temos um Deus tão loucamente apaixonado por nós, que quando Deus Pai se apresentou para Moisés, como é que ele foi que ele se apresentou? Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que ele fez? Ele pegou o nome desses homens e fez disso um sobrenome dele. Então hoje, quando Deus Pai, se ele tivesse que se apresentar aqui agora, ele falava, eu sou o Deus de cada um de nós e colocaria o nosso nome, compreendem? Imaginou a grandeza disso? Hoje ele é o Deus de cada um, ele se identifica. Mas como é que a nossa vida está transparecendo esse Deus? Como é que eu falo que eu acredito em Deus e tenho uma atitude, às vezes, que é vergonhosa? Então é isso que eu quero tentar despertar em vocês hoje. Uma consciência de que a nossa relação com Deus vai muito além de só pedir. Porque hoje nós estamos, a grande maioria, à busca só de milagres. O maior milagre é o nosso coração ser transformado. Então nós queremos situações que transpareçam, que mostrem um Deus que vem, que resolve o meu problema, igual a gente está acostumado com o celular ou com o mundo que hoje resolve tudo para você numa fração de segundo. Não temos mais paciência para esperar as demoras de Deus. Não damos mais conta de entregar e ficar esperando que Deus faça. Então eu venho aqui, eu vou na cartomante, eu vou no terreiro, eu vou não sei aonde, para alguém que me dê uma resposta rápida. Ou que alguém me dê uma solução. Como estamos desaprendendo e não damos conta de ficar em silêncio diante de Deus e rezarmos. Então já não tem mais aquela confiança incondicional que ela teve em Deus. E a Alemanha, ela precisa nos ensinar a ter essa confiança. Que se eu entreguei uma coisa para Ele, Ele vai resolver. Quando? Não sei, está na mão dele. De que forma Ele vai fazer? Não me compete. Eu não entreguei? Então entregue. Mas isso é um exercício. Isso não irá acontecer se eu não tiver intimidade. Nós não damos conta mais de fechar um quarto, ficar em silêncio com Deus, esperar Deus responder em silêncio. Eu vou ficando incomodada, falo, estou ficando doida, esse negócio é esquisito, dou um jeito de levantar. Já pego o celular, vê se não chegou nenhuma mensagem. Não damos conta de esperar Deus em silêncio. Porque estamos numa outra era. Precisamos acalmar e falar, eu estou diante do meu Deus, Ele é real. Ele é a única coisa real que a gente tem na vida. Verdadeiro. Para transformar o nosso coração, dar um sentido à nossa vida, dar uma alegria à nossa vida, nos fazer viver de outra forma, na certeza de que nós temos um lugar. Jesus tem a missão de levar todos nós, completamente redimidos, completamente santos, até o Pai. Nós temos que ajudá-lo. A situação dele não está fácil, não. Nós temos que ajudar a tomar uma outra consciência. Então nós somos ótimos só em novena. Ótimos em... Jesus, só me dá, se eu só fizer isso, eu faço aquilo. Fala, mas fica que ele ganha você parar de fumar, deixar de beber, é bom para você, desintoxica um pouco. Mas o que Deus ganha com isso? Nada. Nós temos que amadurecer a nossa fé. Ter a certeza, apesar de eu não ver, que quando eu falo Jesus, Ele fala, oi. Ele está de pé diante de você, vivo. E o dia que nós descobrirmos isso. Eu falo que não vai ter mais fluoxetina no mundo. Porque não terá mais depressão se você entende que seu Pai é, de quebra, o dono do mundo. É o Senhor de todas as coisas. Mas é muito difícil Ele ser o meu Senhor. Falei isso semana passada. A gente faz igual a esposa de Isaac, Jacó. Que quando ele sai lá da terra, trazendo Raquel, que ela carrega as mulas e coloca nos alforjes das mulas os pequenos ídolos que ela trazia da casa do pai dela. E quantos pequenos ídolos estão escondidos dentro de nós? É assumir Deus de verdade, como Maria fez na vida dela. Viveu somente para o Senhor. A gente vive para 10 senhores e Deus fica de apêndice. Se eu preciso, é mais grave, eu puxo ele. É uma outra consciência, então uma outra relação. Então rezar não é pesado. Rezar é uma alegria porque eu encontro. Comungar é uma alegria porque eu recebo Deus vivo. Rezar um texto, eu estou falando com a minha mãe, então é a arma mais poderosa. E quando eu vejo as mães levantarem aqueles filhos do CTI com terço. E tem uma turma, eu tenho levado livro para rezar terço. Tem mulher que está aprendendo a rezar agora. Eu falo, você está com a arma mais poderosa na sua mão. Qual, doutor? Eu falei, o terço, minha filha.
Parece um nada, mas ele transforma tudo. Levanta esses meninos. Rezem apenas. Então, o quanto nós estamos precisando de ter uma fé de verdade, uma alegria de verdade de ter um Deus que é vivo. Um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que está atento às suas necessidades, um Deus que eu acho que tem hora que ele é mágico. Eu falo com ele, tem dia. Fala, Jesus, você me encanta tanto que eu acho que você é mágico. Porque às vezes eu estou... E quantas coisas, né? Quanto peso tem dia. E tem dia que eu chego na igreja pela manhã, quando estou me carregando. E quantas vezes eu ajoelho e falo, Jesus, eu vim aqui para te encontrar. Porque o Senhor é o meu único e grande amigo. Então, para quem que eu posso falar tanta fatalidade? O povo não dá conta de conversar comigo. Então, é para o Senhor que está doendo, estou angustiada, não aguento mais ver tanta dor, não aguento mais ver tanto sofrimento, Senhor. Está difícil, eu desanimo, continuo, largo isso aí, abandono, aposento. E falo, Jesus, me dá uma luz, me ajuda, eu preciso te ouvir, meu amigo, e poder chamá-lo de meu amigo. Eu falo, que coisa maravilhosa é esse Deus que eu posso falar, meu amigo. É o Senhor de todas as coisas, mas é o meu amigo particular, que sabe de todas as coisas. E de repente sai da igreja, vai trabalhar e fala, engraçado, parece que aconteceu uma mágica, tinha uma coisa ruim aqui dentro, acabou. Fala, o que o senhor fez com aquele negócio mesmo que eu falei? Nem sei mais o que eu estava queixando, já acabou. Ele já pegou, já transformou. Então, é isso que eu digo quando eu falo, vai acabar a fluoxetina. É porque você irá aos pés de um só, como Maria foi. Vocês podem imaginar tudo que essa menina viveu, se ela não confiasse incondicionalmente a Deus. Nossa vida hoje é um céu perto do que ela viveu. E nós precisamos de aprender com ela. Fala, mãe, me ensina. Eu falo com ela, eu estou na sua escola. A senhora presta atenção em mim que eu sou sua última aluna. Sabe menino quando levanta que é cabelo, que você fala, por onde eu começo? É assim que eu me sinto diante dela. Então eu falo com ela, eu sou a sua menina dos cabelos desalinhados. E dos cabelos embaraçados. A senhora precisa de desembaraçar os meus cabelos, de alinhá-los, para que a senhora possa me levar diante do rei. Eu não posso chegar diante dele de qualquer forma. Então ela tem lutado. A situação dela comigo não é boa, não. Tem lutado como mãe para ver se me põe no caminho. Eu falo, me põe no caminho, Senhora. Me ensina essa sua doçura, essa sua delicadeza, essa confiança incondicional, esse amor alucinado ao Pai. Essa vida voltada somente para o Pai. É isso. Deus quer fazer da vida de cada um de vocês uma coisa inimaginável. O projeto que Ele tem para cada um de vocês, a gente não tem ideia da dimensão que Ele tem. Mas Ele não poderá fazer nada enquanto não permitirmos. Enquanto ficar vivendo essa fé de migalha. Olha, eu vou acreditar no Senhor se eu só curar meu filho. Eu falei isso com a mãe ontem no CTI. Não, doutor, porque Deus é bom, porque Ele vai curar meu filho. Eu falei, se Ele não curar aqui? Ele deixou de ser bom? Ele continua sendo ótimo, deixa eu explicar. Porque às vezes o quadro é tão grave. Eu não sei o que Deus vai fazer. Não estou negando que Ele pode fazer uma ressurreição dentro do CTI, nem nego isso, não falo nada. Eu só digo que a ciência tem um limite, eu tenho que colocar vocês com o pé na ciência. O milagre não é da minha esfera. Eu ensino a vocês, rezem e coloquem essas coisas diante de Deus. Hoje uma jovenzinha linda, doce, 19 anos de idade. Um filho com problema de coração que até hoje, onde a gente estudou, é 100% de mortalidade. Mesmo assim, ela quis tentar a cirurgia, avisando a ela que nada dá certo nessa cirurgia, mas ela é mãe, quer tentar, vamos tentar. Mas eu acho que é um calvário maior. E hoje nós nos conversávamos muito, ela chorava, falava, mas Deus, eu falei, Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas eu tenho que discutir com a senhora a ciência. E eu não posso afirmar que se Ele quiser, Ele faz uma mulher, faz outro coração nesse menino, faz outro menino, faz tudo outro. Mas e se Ele não fizer, mãe? Ele poderá fazer em você um outro coração. Porque você vai aprender com essa dor, com esse sofrimento. Aí sim, uma outra vida. Mas entender isso é difícil, gente. É difícil. Se a gente não tiver uma maturidade numa hora dessa e achar que Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é o meu Pai. Que me criou para viver com Ele em amor. Nós aqui só estamos treinando porque o que nós vamos viver é de uma coisa alucinada. Ele está só nos preparando. E Ele está tentando nos ensinar, vive bem uns com os outros. Divide as coisas de vocês, pode ficar brigando. Tantas famílias inimigas com a herança, que bobagem que é essa? Até o pai e mãe viver, estava tudo bem. Morreu, está uma morte dentro de casa. Estão matando uns aos outros, para quê?
Caixão não tem gaveta. Eu arrumo menino quase todo dia. Não cabe nada. Vamos viver em paz uns com os outros. Vamos olhar para ela e falar, me ajuda a pensar grande. Me ajuda a viver com outro olhar, sabendo para onde eu vou. A senhora já mostrou na transparência do que é que Deus tem para cada um de nós. É isso que temos que ter coragem de viver, meus irmãos. É isso. Dizer a Maria, faça no meu coração, eu quero te ajudar a dar a luz a Jesus na minha vida. Em cada momento, então, nós temos que nos policiar. Se a gente não tiver disciplina, que dia que isso vai acontecer? Nunca. Porque não há magia, eu já falei isso com vocês. É igual atleta. Olha a luta que foram esses meninos na Olimpíada para chegar lá. A luta mais de treino a cada 4 anos. Imagina para domar o nosso coração, tirar o egoísmo e viver só no amor. Ter um coração como o de Jesus, manso e humilde. Ah, que doçura. Aceitar as injustiças, aceitar as coisas, aceitar o que ele aceitou. Dar a vida dele nas causas, na causa maior do outro. Lutou e defendeu o outro. Quantas vezes nós saímos fora para não defender alguém? Ter uma vida comprometida como Jesus teve. É a vida como Maria teve. É um desafio, por isso que eu falei com vocês que hoje era um desafio. É um desafio de amadurecer. De dar um passo. Pelo menos um passo a mais. Pelo menos de falar, a senhora é minha mãe, sabe de tudo que eu preciso. E ela é mãe, e como mãe ela preocupa com o que nós alimentamos. Ela preocupa se nós estamos bem vestidos, no sentido de está bem coberto, está bem... Sempre mãe tem medo de que o filho passa frio e passa fome, né? E Maria também tem essa preocupação conosco. A gente se alimenta da palavra, se alimenta da Eucaristia. Se a gente se vestiu da armadura do cristão. Se a gente carrega a fé. Se a gente tem a nossa firmeza para poder caminhar com Ele. E a cada dia tem que renovar. Eu digo para vocês, todos os dias você tem que falar com Jesus. Jesus, eu sou sua. Eu pertenço a Ti. É todos os dias. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele poderá fazer essa mudança em nós. O tempo é grande. Porque nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Precisamos da graça dEle, de permanecer. É graça. Fala, Jesus, me dê cada vez mais uma consciência cristã maior. Que eu sou um filho amado e desejado. Que cada um de nós é um amor de Deus revestido de carne. Nós só existimos porque o amor dele excedeu e revestiu cada um de nós de carne e osso. Mas nós somos somente fruto do amor dele. É belíssimo o que Maria tem para nos dizer. É belíssimo o caminho que ela quer nos apontar. É belíssimo. Como ela falava para Dieguito, que ela chamava ele de Dieguito, de Juanito, que era aquele, se alguém estudou e leu sobre as aparições de Nossa Senhora, a aparição dela lá no México. Quando ela falava, constrói a capela aqui, porque eu quero que vocês, meus filhos, venham aqui conversar comigo para que eu possa socorrê-los. Eu quero vocês aqui. E Maria é tão delicada que cada lugar que ela apareceu, se vocês olharem todas as imagens, ela se parece com os filhos daquele lugar. Aqui no Brasil, eram os negros, os pobres, os escravos. Ela veio negra. Vai olhar lá no México, como é que ela é. Vai olhar lá em Fátima, a carinha dela de portuguesa. Vai sair procurando. É mãe. E a mãe identifica com o filho. Então ela vem parecida com o filho. Fala com ela, olha a minha situação, minha mãe. Olha como é que está o meu coração. Olha o que a senhora pode fazer dentro de mim. Porque quando eu olho a Assunção e falo, é isso que está me reservado, que a morte não tem a última palavra, que Deus nos destinou para uma alegria eterna, para um banquete que a gente não tem noção das iguarias, da qualidade do vinho que Ele vai nos servir, e nós estamos aqui vivendo de migalha, de coisa mais ou menos, de viver uma vida mais ou menos. Ai, vamos viver essa aventura com Deus, vamos ser dele, a cada dia falar, Senhor, eu sou sua, trabalha na minha vida aquilo que me impede de estar completamente entregue. Não vamos ser avaros de nós mesmos, vamos nos dar inteiro para Ele, falar, sou sua, trabalha em mim, até que as pessoas possam olhar para nós e dizer, Gê, mas você mudou demais, fala, graças a Deus, estou tentando parecer com meu pai, graças a Deus, você mudou demais da conta, mas não estou nem na metade do caminho. É assim. Mas se a gente não tomar essa atitude, e essa atitude é sua, nós vamos permanecer nessa fé que vou vivendo, querendo viver de Deus com troca com Deus. E esse não é o Deus. Esse não é o nosso Pai. Guardem isso. Ele só quer uma coisa para cada um de nós. O melhor. Ele só quer nos ver felizes. Ele não precisa trocar nada. Ele dá.
Dá em abundância, porque eu nunca vi tão exagerado. Dá na gratuidade, não cobra por isso. Nos ama e nunca cobrou por isso. Fala conosco que não cobra a hora. Qualquer hora que você chamar, do jeito que você tiver, aonde você tiver. Se tivesse que fazer inscrição para falar com Deus, é passar por essa vida e não ter tempo. Tanta gente no mundo. E você pode gritar do seu quarto, do seu carro, onde você está andando. A hora que eu estou lá no CTI, fala, Jesus, você fala, oi. Fala, esqueci, achei que você tivesse ido embora. Está aqui, que bom. É assim, essa consciência me desperta, Senhor, a consciência. E que a gente possa viver uma vida que agrade a Deus. Hoje eu falava isso com ele, que os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas ações agradem ao Senhor. Porque eu falo com ele, vai purificando para não pensar um tanto de bobagem, para não sentir um tanto de bobagem, para não perder tempo com aquilo que não me leva a nada. Eu falo com ele, não me deixa perder tempo com aquilo que não me leva a nada, mas me faça viver exatamente aquilo que o Senhor sonhou um dia que eu iria viver. Porque eu digo para vocês, Ele tem algo que a gente não tem ideia, porque é maravilhoso. Estar com Ele não tem preço. E a partir do momento dessa consciência que você tem uma pertença, que você é dele, que é o meu Deus, o meu Pai, é o Deus da Filó, é o Deus do Paulo, é o Deus do André, é o Deus da Marta, é o Deus da Maria, é o Deus da Moninha, é o Deus da Jaque, é o Deus de cada um de nós. Esse Deus que quer nos levar ao melhor. Você vai ter medo de quê? De nada mais. Porque Ele é seu Deus, Ele é seu Pai e Ele só quer o melhor para nós. Vamos pedir ao Senhor essa noite, essa graça. Que a gente possa amadurecer, do ponto de vista espiritual, na nossa fé, para que a gente possa, a cada dia mais, estarmos parecidos com o Filho dele, que se chama Jesus.